O principal benefício do processamento de fluxos contínuos de dados na ciência de dados é permitir que os dados que estão sendo originados em diferentes fontes, sejam sensores de internet das coisas ou sistemas de gestão, independe da origem, sejam processados em tempo real. Então isso dá a possibilidade de gerar alertas, gerar novas informações, insights em tempo real e entregando mais valor para o cliente. Os principais diferenciais, quando aplicado nas empresas em relação a processamento de fluxo contínuo de dados, torna-se a possibilidade de criar o que a gente chama de pipelines, que nada mais são do que processos que serão executados no momento que os dados em tempo real estiverem chegando dentro do sistema de desenvolvimento que foi feito para processamento de fluxo contínuo de dados. Então imagine que eu tenha um sensor de temperatura que está instalado em algum local de alguma residência ou empresa e essa informação, ao chegar para fazer o processamento em tempo real, ela vem em Fahrenheit. Então o algoritmo está preparado para trabalhar em graus Celsius. Então a gente primeiro faz uma transformação. Então essa transformação é uma parte do pipeline e eu posso enriquecer essa informação com outros dados, por exemplo, latitude, longitude, e também isso é sempre parte de um pipeline. Então, nós temos a possibilidade de desenvolver uma espécie de fluxo e esses dados serão padronizados dentro desse fluxo, possibilitando o uso em futuras análises de ciências de dados, como machine learning, deep learning, etc. O conhecimento-chave para o profissional de TI está bem relacionado com a arquitetura do sistema em geral, principalmente sistemas distribuídos, e que ele tenha conhecimento de tolerância a falhas, resiliência e alta escalabilidade dos sistemas. Além disso, é muito importante que o profissional tenha conhecimento mínimo de estatísticas e também disciplinas como Machine Learning e Deep Learning. Isso vai auxiliar muito no trabalho de processamento de fluxo contínuo de dados. As principais ferramentas mais utilizadas para o processamento contínuo de fluxos de dados atualmente são o Apache Spark, que é uma ferramenta open source, o Apache Flink, que também é uma ferramenta muito parecida com o Apache Spark e é open source também, e o Apache Storm. Todas essas ferramentas, elas principalmente são instaladas dentro das empresas e outras opções são as ferramentas em nuvem. Então nós temos a Amazon, que oferece a Amazon Kinesis, e nós temos também o Microsoft, que oferece o Stream Analytics. Como os dados são armazenados, como estamos falando em processamento de fluxo contínuo de dados? Normalmente nós vamos ter uma grande variedade de dados que estarão chegando no nosso sistema em tempo real. E esses dados, eles precisam ser armazenados em arquiteturas, em estruturas mais preparadas do que os bancos de dados tradicionais. Normalmente se utiliza os bancos de dados NoSQL, que são os bancos de dados como MongoDB, Cassandra. Esses bancos foram especialmente desenvolvidos para suportar uma grande carga de dados e aumentar sua capacidade e diminuir de acordo com a demanda. Então, normalmente, esses são os bancos mais utilizados. E, além disso, há o conceito de Data Lake, que pode ser implementado utilizando o Hadoop File System, que são como se fossem fazendas, lagos de dados, onde você consegue armazenar as informações que a gente chama de cruas, que de repente agora eu não sei qual o fim, qual o uso final desse dado, mas que futuramente eu vou poder utilizar. Então essas são as formas mais atuais de armazenamento para fluxo contínuo de dados.